A Netflix acabou de lançar 4 curtas que fazem parte de um projeto que custa simplesmente US$ 1 bilhão. Você não ouviu errado, é isso mesmo, 1 bilhão com um B. E esse projeto começou lá em 2018, quando a Netflix comprou 16 histórias do Roald Dahl. E para você que nunca ouviu falar nesse nome, Roald Dahl é um cara que ele escreveu várias histórias infanto-juvenis, e a mais famosa delas talvez seja A Fantástica Fábrica de Chocolate. Aquele do Willy Wonka que tá prestes a ganhar uma terceira adaptação com o Timothée Chalamet. Também outra história sua ficou famoso com o próprio Wes Anderson, que faz esses 4 curtas aqui, que é o Fantástico Senhor Raposo, que na minha opinião é um dos trabalhos mais sensacionais do Wes Anderson. Para que esse projeto ele custasse tanto, se justificasse tanto, foi em 2021 que a Netflix terminou de comprar a Roald Dahl Story Company, ou seja, todos os direitos ali do escritor agora a Netflix tem para poder fazer suas adaptações. Mas só agora em 2023 saíram as 4 primeiras histórias desse gigantesco, desse projeto bilionário, e mesmo assim não foram filmes, foram curtas, né? O primeiro deles é a incrível história de Harry Sugar, que tem cerca ali de 40 minutos, e os outros 3, o Cisne, o Caçador de Ratos e Veneno, tem 17 minutos cada um. E eles acabaram chamando o Wes Anderson, o que trouxe para esse projeto inicialmente 2 coisas. A primeira é a qualidade visual, qualidade técnica visual impecável. Os 4 curtas são lindos, e tem toda aquela pegada diferente que o Wes Anderson gosta de fazer, trazendo cada vez mais uma ambientação de teatro. Isso tá ficando cada vez mais forte. Os últimos filmes dele, vou pegar o último, tá? Que é o Asteroid City. Literalmente se passa dentro de um teatro, você acompanha uma história que tá num pano de fundo teatral ali, que traz toda aquela essência da simetria, tudo muito organizadinho, parece que você tá no cenário para fazer um ensaio de fotos. Só que a segunda coisa que traz, né, que eu achei que foi um sintoma muito forte do Asteroid City, é que o Wes Anderson, ele tá cada vez mais, aqui continua, eu fiz inclusive, falei muito mais disso detalhadamente na minha crítica do filme Asteroid City, que eu vou botar aqui no card, se você quiser assistir, que é o foco completo no estilo. E se a história se beneficiar com isso, beleza, tá massa, perfeito. Mas também se não se beneficiar, não tem problema. O foco completo, principal, o objetivo do Wes Anderson, pelo menos é o que ele me deixa transparecer, é ser bonito, é fazer uma coisa linda, um arranjo de jarros e não necessariamente querer falar alguma coisa relevante. O que, ao meu ver, acaba sendo um pouco triste, principalmente nesse projeto da Netflix, que se trata de adaptações de um cara que viveu para contar histórias. Então, quando você deixa a contação de história um pouco de lado para evidenciar a estética, você acaba perdendo muito. Mas calma, isso não acontece aqui nos 4 curtas. O primeiro, por exemplo, a incrível história de Harry Sugar, há um equilíbrio maior entre estética e narrativa. E por isso, na minha opinião, ele é o melhor de todos disparado. Aqui a gente acompanha a história de um cara que é muito rico e que aparentemente ele tá meio entediado da vida e basicamente ele tem um objetivo que é ficar cada vez mais rico. Até que um dia ele descobre o diário que conta a história de um rapaz que desenvolveu uma técnica de poder enxergar sem precisar abrir os olhos. E ele fica tão intrigado com aquilo porque ele vê uma oportunidade incrível de construir uma fortuna ainda maior do que a que ele tem através do jogo de cartas. Na cabeça dele, ele conseguiria ver as cartas dos oponentes e conseguiria matar a pau, vencer qualquer jogo, né? E obviamente ele ia saindo de cassino em cassino para também não ser pego, porque se a galera percebesse que ele tava trapaceando, iria banir ele. Então ele vai mudando de disfarce assim que ele consegue desenvolver esse poder. Só que, em determinado ponto, ele começa a se questionar se esse dinheiro realmente tá trazendo prazer para ele. Se aquele bem material conquistado de uma forma muito fácil, e eu vou botar fácil muito entre parênteses, porque ele demora anos para poder desenvolver essa técnica, consegue trazer algum tipo de satisfação para ele. Ele imaginou que seria um caba muito feliz, ele imaginou que seria alguém muito realizado e que todo aquele dinheiro, aquele fluxo que iria entrando nos bolsos dele, ia fazer com que ele se sentisse um cara muito especial. E é uma história muito bacana porque passa a mensagem de que nem sempre aquilo que a gente deseja é aquilo que vai completar a gente da forma como a gente imagina. E que é no caminho, é na busca dessa coisa que a gente tanto acha que é o final, que a gente encontra o verdadeiro significado da vida. Então é um conto muito bonitinho, é um conto em que a história ela tem uma relevância muito massa para poder tratar desse tema, de você rever os seus conceitos, de você sempre estar pensando e refletindo no que você está fazendo, e se você investir em algo que é só para você, se realmente lhe completa, ou se a ideia de você fazer bem
pra quem tá ao seu redor, de fazer alguma diferença no mundo, é algo que lhe apetece mais. Aí vem a segunda história, chamada O Cisne, tem ali coisa de 17 minutos, e fala de um menino que tá observando um pássaro até que ele é incomodado por dois outros garotos maiores e um deles acabou de ganhar uma espingarda, aquelas espingardas de ar comprimido, sabe? E esses dois moleques começam a fazer um bullying pesadíssimo com esse outro lá. É uma história onde o enredo, pra mim, ele não é tão bom quanto o primeiro, mas ainda assim ele traz uma mensagem bem interessante sobre como acreditar desesperadamente num sonho pode torná-lo possível. Tem uma determinada parte da história, eu também não vou entregar spoiler, porque é 17 minutos, você vê isso num tapa, mas que o menino, ele tá tão desesperado pra sair daquela situação que ele faz algo impossível. E com isso, o conto diz que existem pessoas que acreditam tanto que podem fazer alguma coisa, que mesmo que essa coisa pareça ser impossível nas atuais circunstâncias, ela acaba conseguindo realizar, causando muitas vezes, inclusive, o sentimento de incredulidade de quem tá à volta. É um conto legal, é um conto também muito divertido, apesar de não ser tão bom quanto o primeiro, mas que já começa a focar aqui um pouco mais na técnica em detrimento da história. E assim, os quatro, eles sofrem de algo que eu vou dizer daqui a pouco. Primeiro, vamos aqui ao resumo das outras duas histórias. A terceira é O Caçador de Ratos, que conta a história de um cara que caçava ratos, e de tanto caçar ratos, você percebe que a fisionomia dele já parece de um roedor. Os dois dentes da frente dele são alongados, que nem de um rato. Ele tem os olhos pretos e fundos, que nem um rato. É igualzinho, você olha pra ele e você vê que é uma pessoa com traços de rato. Até o nariz dele, quase um formato de um focinho. Essa história, ela traria a mensagem daquelas pessoas que acham que são o suprassumo nas profissões, nas coisas que elas fazem, e por mais que elas falhem, elas estão dispostas a fazer coisas repugnantes para provarem que são sim as melhores referências naquele âmbito ali. E pelo menos pelo que eu entendi, né, pelo que eu interpretei, às vezes a pessoa, quando toma um passo para tentar demonstrar a qualquer custo que ela entende do que ela tá falando, de que ela faz a diferença naquela área que ela tá atuando, muitas vezes é para ela se autoafirmar, é para ela provar para ela mesma, mesmo que todo mundo que olha aquela demonstração de conhecimento acha aquela demonstração muito escrota, muito esdrúxula. Não importa, se a pessoa continuar acreditando que ela é o suprassumo daquela parada, para ela é o suficiente. E a quarta história, chamada Veneno, conta um caso de um rapaz que ele chega em casa tarde e ele mora com a outra pessoa, só que ele acha a casa muito silenciosa. Ele pensa que é porque tá tarde, ele chegou mais de meia-noite, só que ele percebe que a luz do quarto do outro cara tá acesa. E quando ele vai abrir para dar uma olhada, ele tá acordado, mas ele tá imóvel e tá sussurrando socorro. E aí a gente descobre que tem uma cobra com um veneno muito potente embaixo do lençol. E a cobra tá ali dormindo, e para tentar não assustar a cobra, eles pensam em uma maneira de tentar tirá-la dali. Aí eles chamam o médico vai, faz isso, faz aquilo. E a ideia desse último curta aqui seria para abordar aquelas pessoas que são ingratas, independentemente daquilo que você faça. Você faz o maior esforço do mundo, você mobiliza uma galera para poder ajudar aquela pessoa, mas se no final das contas quem for ajudado for minimamente questionado, nada daquilo que foi feito em prol dela valeu. E você vê isso quase todo dia, velho. Aquele seu amigo que ele tá batendo cabeça numa coisa, ele tá tentando resolver uma parada da vida dele, aí você vai tentar ajudar, porque ele disse que tá desesperado, ele disse que não sabe o que fazer, e aí você, pra tentar ajudar ainda mais, você entra em contato com outros amigos e todo mundo ali junto, se junta pra fazer uma força-tarefa, só que aí juntos vocês descobrem que o problema não era tão grande assim, que na verdade o problema tinha sido causado por ele em um determinado ponto da vida dele. E quando vocês mostram isso pra pessoa, ele tenta reverter e diz assim, não, que é isso? Vocês estão achando que eu sou doido? Vocês estão achando que eu não sabia disso? Não é isso não. E aí fica aquela celeuma, vocês mostraram como se resolver, de certa forma vocês tiraram ele daquela situação, mas ao mostrar o que foi que causou tudo aquilo, ele simplesmente reverteu e meteu um pé na bunda de todo mundo, velho. E no final da história, do jeito que os personagens lidam, seria pra passar aquela mensagem de, velho, não importa se a outra pessoa foi mal agradecida, se ela foi completamente ingrata. A nossa parte a gente fez. O que a outra pessoa vai fazer com essa ajuda é problema dela. A gente tem que se importar com o que a gente faz, com a diferença que nós fazemos para quem tá ao nosso redor, independentemente se as pessoas que estão ao nosso redor vão reconhecer isso ou não. Mas, como eu disse, esses 4 curtas, eles possuem um problema que
podem acabar atrapalhando um pouco a experiência, a depender de como você consome eles. O tempo todo, até no A Incrível História de Henry Sugar, que eu achei o melhor, há uma narrativa que não para. Todo momento existe um narrador que fala exatamente tudo que você tá vendo. O cara, ele vai andar, aí o narrador, ele está andando. O cara vai pegar um baralho de cartas, agora ele está pegando um baralho de cartas. Ele vai abrir e arregalar o olho, agora o personagem abre e regala o olho. E quando esse recurso, pra mim, ele começa a entrar no nível que entrou aqui nessas 4 obras, ele começa a ser demais. Porque a beleza do cinema, a beleza do audiovisual é você mostrar e não falar. Claro, eu gosto muito de histórias onde há um narrador, mas o narrador, ele deve vir para complementar aquilo que a gente tá vendo. Ele deve vir para evidenciar, obviamente, se isso for ajudar na imersão, no enredo, mas ele tem que vir para evidenciar aquilo que a gente não tá conseguindo ver, ou um pensamento, uma reflexão do protagonista, ou alguma informação que não teria como a gente ter acesso, mas que vai fazer com que a gente entre de cabeça naquela situação que tá acontecendo ali. Mas não, aqui a narração é uma narração completa. Tem essa parte, mas que também narra exatamente tudo o que está sendo mostrado em tela de forma completamente desnecessária. Eu sei que faz parte do estilo e eu sei que tem muita gente que é fã do Wes Anderson justamente por causa disso. Não só por causa da sua estética, mas da sua forma de contar a história. Só que eu sei também que existem formatos para diferentes tipos de mídia. E o jeito que o Wes Anderson ele produziu esses 4 curtas aqui, é um jeito perfeito para um podcast. Se você fechasse os seus olhos e prestasse atenção em tudo aquilo que está acontecendo, você conseguia visualizar toda a história. Não precisava ser um curta audiovisual, entendeu? E aí ficou parecendo que a adaptação do livro, onde há necessidade extrema de você descrever tudo, porque é um livro, né? Você precisa visualizar na sua imaginação tudo que tá acontecendo e que para que você consiga visualizar, você tem que descrever até a cor da pétala de rosa que tá ali no canto do cenário. Então, fica parecendo, quando você utiliza dessa forma como foi posta aqui, que a adaptação foi feita meio que nas coxas. Não, vamos fazer a adaptação do mesmo jeito. Não vamos pensar muito, não, como fazer isso aqui, como transmutar a história desses contos para um roteiro audiovisual, de um filme, de um curta. Vamos usar o curta em si como roteiro. Ficou parecendo isso. E quando você faz isso, ao meu ver, a obra audiovisual perde muita força. Porque justamente a beleza de você assistir um filme, de você assistir uma série, de você assistir um curta, enfim, é você perceber nas expressões de cada personagem, é você perceber na movimentação de cada um deles, aquelas nuances que você percebe na sua convivência no dia a dia com as outras pessoas, sem ter a necessidade de alguém dentro da sua cabeça. Olha, perceba como ele tá olhando de forma fixa para o ponto A, como isso quer dizer alguma coisa. Fica enfadonho, sabe? Fica cansativo. Isso só reforça o que eu falei lá na minha crítica do Asteroid City, que o Wes Anderson, ele atingiu o auge dele, onde ele conseguiu equilibrar muito bem a qualidade narrativa com a qualidade estética em O Grande Hotel Budapeste. Esse filme consegue equilibrar exatamente as duas partes para entregar pra gente algo estiloso, algo muito diferente, que não tem aquele aspecto plástico de Hollywood, né? Que todo filme basicamente é igual de uma coisa a outra, mas sem perder a potência de uma boa narrativa, sem perder a magia da contação de uma boa história, sabe? Mas assim, se você me perguntar se vale ou não vale a pena, sim, vale a pena, porque apesar de tudo isso, apesar de, pra mim, tá bem desgastado esse estilo dele, e de cada vez mais o Wes Anderson tá indo por um caminho que me agrada cada vez menos, ainda assim, o que ele faz é muito melhor do que essas coisas iguais que Hollywood tem soltado mês a mês. Ainda assim, a aposta que ele faz em algo original, a aposta que ele faz no estilo dele, é algo que eu acredito que deva ser incentivado, é algo que eu acredito que outras pessoas devem correr atrás, claro, sempre tomando cuidado para que aquilo que você tá tentando imprimir de diferente não acabe atrapalhando a forma de você contar uma história, não acabe ficando maior do que a história em si. Mas é isso, gente. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, porque ajuda demais a continuidade desse trabalho. Vou deixar mais 2 vídeos aqui caso você queira continuar comigo, mas caso você precise ir embora agora, eu espero que você tenha uma semana maravilhosa e tchau!